Olá, Alexandra. Antes de mais, queria agradecer teres aceitado fazer esta entrevista e vamos começar, como sempre, com a pergunta que é se... Agora tenho que inverter um bocado porque eu dizia sempre isto mal. É se tu fosses Deus e tivesses a ditar os mandamentos para o Moisés apontar, qual era o mandamento que tu achavas que era mais adequado à sociedade contemporânea, hoje em dia? Não é preciso ser um mandamento, não é preciso ser um dos 10 Um dos mandamentos. 10, é um Não, novo, tu és certo. Deus, portanto podes escolher o Sim. mandamento que tu bem Bom, entenderes. obrigada pelo convite e começa logo com uma pergunta difícil a abrir, mas provavelmente o mandamento que eu incluiria tinha a ver com igualdade e com desigualdade e teria a ver com igualdade e solidariedade, com a ideia de que todos devemos lutar pela igualdade, porque mesmo aqueles que estão numa situação melhor ou numa situação mais favorecida, não devem encarar os que estão numa situação mais desfavorecida como sendo culpa deles ou como sendo... Portanto, talvez fosse, usando então o jargão dos mandamentos, trata sempre com igualdade e solidariedade o teu semelhante. E isso hoje acho muito pertinente na sociedade atual, uma sociedade muito desigual, quer dentro do país, quer no mundo, norte-sul, leste-oeste, etc. E Dentro dos outros países, não é? Dentro dos Estados Unidos, a Inglaterra. Exatamente, uma enorme... Exatamente. E depois, ainda por cima, uma Países mais ricos do mundo, desigualdade, há imensa são muito desiguais. E ainda por cima, uma desigualdade... Tirando talvez os nórdicos, acho que são os únicos onde apesar de tudo, não é? E depois uma desigualdade associada a uma ideia que hoje está a ter feito muito caminho e em que eu me revejo muito, que é uma ideia anti-meritocrática, não é uma ideia anti-mérito, é anti-meritocrática, porque de facto convoca um grande egoísmo, não é? Aquela ideia de que quem atinge uma certa nível na vida, seja social, seja cultural, seja económica, falo porque tem mais mérito que os outros. E quando nós nos convencemos que os outros são mais bem-sucedidos, ou que se nós somos mais bem-sucedidos porque temos mais mérito, sentimos que não temos que ajudar os outros porque eles não estão lá porque não têm mérito. Esquecendo que há, enfim, um conjunto enormíssimo, podemos entrar por aí, mas enormíssimas desigualdades à partida. E, portanto, acho que o meu mandamento teria a ver com a igualdade. Já que estás a falar disso, tu tens uma visão determinista do mundo. Não tenho. Tu acreditas no mérito. Sim, não tenho uma Acreditas visão... que nós temos alguma capacidade de decisão. Sim. Não tenho uma visão Eu não acredito, determinista. Não tenho uma visão determinista, até porque faz parte até da minha visão ideológica perante as coisas, um certo otimismo e esperança e confiança nas capacidades humanas, mas sou muito sensível à ideia da igualdade à partida e da igualdade à chegada. E nós já vivemos numa sociedade mais igual do que há hoje. Hoje nós temos uma sociedade em que olhamos para a educação e percebemos que o nível educacional, o nível de ensino que os pais atingiram é um preditor quase, que se verifica estatisticamente, que é quase impossível de suplantar pelos alunos, não é? Pelos jovens, crianças e jovens. O facto dos nossos pais serem licenciados condiciona o facto dos filhos serem ou não, ou mais ou menos bem-sucedidos, enfim, e várias outras coisas, não é? E sobretudo o que me preocupa é que eu, apesar de tudo, não sei se tenho a percepção, pode não ser exatamente correta, mas tenho a percepção de que Portugal, e agora estou a falar de Portugal, já foi menos desigual do que é hoje. Nos anos 80, foram os anos em que eu fiz o meu ensino não superior, não é? Entrei para a faculdade em 90, nos anos 80, todos os meus amigos andavam na escola pública, somos todos filhos da escola pública e os meus próprios pais não são licenciados e eu sou e tudo isso. E hoje eu olho à volta e a maior parte dos meus colegas, dos meus amigos têm os filhos, por exemplo, em escolas privadas. Portanto, eu acho que nós aí não fizemos uma evolução fantástica. Ok, já que isto não era para entrarmos já, mas eu tento sempre que as entrevistas sejam mais orgânicas possíveis e que estás a falar de educação, se calhar vamos já para esse ponto. Tu foste secretária de Estado adjunta da Educação, não é? E, pegando nas tuas palavras, as coisas não estão a correr bem. Não estão a correr bem. A educação acho que está a piorar. Eu queria perceber, e aqui eu queria que tentasses dar a resposta menos política Certo. e mais sincera possível. Certo. Porquê é que eu digo isto? Porque eu percebo e acho saudável que os ministros e os secretários de Estado falhem e tomem decisões em que falhem.
Nas artes plásticas, o maior alavancador da criatividade é o erro, é o acidente. Certo. As pessoas às vezes esquecem-se que no resto da vida também. Não é? Só nós, quando percebemos que fizemos mal, é que podemos arranjar maneira de fazer melhor. Por isso, eu acho que os governantes têm todo o direito de errar, não têm o direito de, depois de errar, não o assumir. Porque quando não o assumem, estão a passar às pessoas que vêm a seguir, estão a induzir em erro. Não é? Por isso, eu queria perceber, estou olhando para a educação, o que é que correu mal? O que é que correu mal? Porque tu tens, pá, sei lá, eu tenho filhos pequenos no ensino público e, pá, só tenho dois no liceu e eles não têm 3 disciplinas. Estamos em dezembro e eu acho que eles não vão ter as disciplinas. Eles não têm Físico-Química, não têm Inglês e não têm História. Isto não é um grande problema para os meus filhos, porque os meus filhos são compensados em casa, Claro. com imensa informação. Voltamos à igualdade. Exatamente, com imensa informação, com apoios, porque eu tenho dinheiro para lhe dar os apoios que forem necessários, etc. Mas se calhar o filho da minha mulher a Dias, que se calhar vem de Odivelas... Depende muito mais da escola pública do que... A gente sabe que o que é mais determinante no sucesso escolar e no sucesso subsequente de uma pessoa é o grau de escolaridade da mãe. Não é? Isso. Depois há outra coisa que também é super importante, que é os amigos que tem. Portanto, o ciclo de amigos determina imenso o potencial de sucesso dessa pessoa. Por isso, queria um bocadinho que me dissesses porque é que isto não está a correr bem. Bom, eu vou tentar, enfim... Isto é um problema mega complexo. Exatamente. Eu estava a falar com a Ariane e com as pessoas aqui, antes disto eu dizia assim, pá, tenho imensas coisas para dizer mal, mas se eu fosse para Ministro da Educação, tenho a certeza que era ter milhões de pessoas aos berros à minha volta e que não devia ser fácil. Eu acho que há várias razões pelas quais as coisas, sobretudo nos últimos tempos, se calhar são mais difíceis e algumas delas poderão passar por erros, falando abertamente, outras acho que não. Primeiro, claro, é falar das duas. Exato. Claro. Primeiro, nós até porque hoje o que tu temos... estás a dizer pode influenciar um próximo Ministro da Educação, seja do PS, seja do PSD. Claro. E ele saber o que é que correu mal é importante. Claro. Para não Isto é assim, nós hoje temos na educação em Portugal um dado, um indicador que é de um sucesso estrondoso, que é o indicador da taxa de abandono escolar. A taxa de abandono escolar, eu há pouco referi os anos 80, mas também tenho que dizer que nos anos 80 a taxa de abandono escolar andava perto dos 40%. Hoje está em 6%. Ultrapassámos a meta europeia, que era chegar daqui a 2 ou 3 anos aos 9, a descer dos 2 dígitos. Isto é um indicador brutal, um indicador ótimo. Claro que não resolve tudo, as pessoas podem estar lá e não estar a tirar o proveito, mas é um indicador importante. A taxa de abandono, de facto, é um sucesso enorme e que se acelerou muito nos últimos 3, 4, 5, nos últimos 5, 6 anos, sem política ou neste governo. Dito isto, tivemos agora resultados piores no PISA, é verdade que toda a gente desceu, é verdade que a pandemia foi um fator hiper disruptivo em todas as áreas e muito na educação. Que mesmo tirando a pandemia, nós portámos mal, não é? Pois, nós tivemos... Pronto, eu para estamos isso... abaixo da média da OCDE. Sim, nós, no fundo, descemos com a média, acompanhámos a descida da média, descemos ligeiramente mais... não muito, mas ligeiramente mais, quase estatisticamente irrelevante, mas na verdade acompanhámos a descida e um bocadinho abaixo do acompanhar a descida. Mas eu estou muito pessimista, porque eu vou dizer uma coisa, é a primeira vez que eu tenho filhos entre os 7 anos e os 36 anos, portanto eu sou um adepto do ensino público, portanto eu acompanho o ensino público, há uma história engraçada, que eu irei a reuniões de pais no Pedro Nunes, durante um período maior do que 36 anos, que é assim uma coisa maluca. E, portanto, tenho uma filha com 36, uma com 23, e depois tenho 3 filhos pequenos. Isto nunca aconteceu. Não terem... Até tão tarde. Não terem até tão tarde, não, professor. Não, mas se calhar foi tipo 15 dias no máximo. Pronto. E eu acho que isto... não há... O liceu não tem solução. Sim. Porque diz que vai à bolsa, não há... Sim. Pronto. O que é que se acelerou nos últimos 4 anos? O que se acelerou nos últimos 4 anos foi exatamente a falta de professores. Essa é a mudança
que ocorre nos últimos 4, 5 anos. Quando eu fui secretária de Estado da Educação já se sentia, mas as bolsas só ficavam exauridas lá para fevereiro, março, quando eu entrei e quando eu saí já estavam a ficar exauridas logo, se calhar em janeiro ou fevereiro, e agora estão exauridas logo em setembro. Pronto. Portanto, nós temos este problema, e este é um problema que tem a ver, por um lado, com um problema transversal da administração pública, que sendo pouco atrativa faz com que os jovens não vão para a administração pública, etc., que é específico no caso dos professores. E que é específico no caso dos professores por um conjunto de razões, que também têm a ver com razões políticas, como a famosa recuperação do tempo de serviço, como os salários, etc., e, portanto, nós hoje temos uma profissão que não é atrativa. E, portanto, temos falta de professores. E como temos falta de professores, sobretudo na base, portanto, temos professores que vão se aposentando e não há, não entram os suficientes para repor, nós hoje temos falta de professores e, portanto, já não é um problema de má gestão, de eles estarem mal colocados aqui ou ali, temos um problema de falta de professores. O problema é esse, que é agudizado em Lisboa. Porque há mais escolas de formação de professores a norte, há mais professores formados no norte e, claro, as pessoas querem ficar perto de casa e, portanto, há mais. Acrescido, e isto é um fator transversal e terrível, a habitação. Um professor que vinha do norte para Lisboa para vincular até vinha, mas se tiver que pagar 800 euros ou 700 euros ou 600 euros por um quarto, então é que não vem mesmo, porque trabalhar para aquecer não dá. Portanto, eu acho que isto é a grande explicação. Com esta agravante, é que a educação é uma das áreas que é mais mão de obra intensiva, ou seja, em que o grande investimento que se pode fazer na educação é em pessoas, é em bons professores, é em professores. Há outras áreas onde a tecnologia pode resolver, há outras áreas em que há outro tipo de investimento. Não quer dizer que a tecnologia também não esteja ao serviço da educação, e está, mas os professores são fundamentais. Um bom professor pode estar numa má sala de aula e dar uma grande aula, e um menos bom professor pode estar numa sala maravilhosa e dar uma má aula. Portanto, os recursos humanos, eu não gosto de chamar porque são pessoas, as pessoas são muito importantes na educação. E esse é o grande problema. E porquê é que isto é um problema muito difícil de resolver? Porque demora. Este ano, felizmente, já entraram para o mestrado de educação, portanto, para quem quer ir para professor, já entraram muito, mas já se abriram mais vagas, já entraram mais, mas demoram a ser formados. Mas o PS está no governo há 8 anos, não é? Sim, Portanto, é verdade. Eu queria perceber o que é que vocês não fizeram ou fizeram mal para que... Porque isto era previsível. Eu respondo. Os números estavam todos lá. Tornar a carreira... Nós temos um problema gravíssimo, que é até 2030 vão sair 35 mil professores. Precisamos de meter outros dados. E há um número, que este é mais para comédia, que acho que o ano passado o Ministério conseguiu arranjar 3 professores de Físico-Química. Não tinha esse número, mas... Eu fui-me informar, pronto. E por isso... o que é que vocês não fizeram bem? Porque isto já se conseguia prever, não é? Principalmente a parte dos reformados. Sim. É fácil de prever. Sim. Portanto, o que eu queria perceber é o que é que vocês fizeram mal e o que é que vocês estão a fazer para resolver Tem que passar por tornar a carreira mais atrativa. Seja em termos de salários, seja noutros tipos de condições de trabalho. Porque é a maneira que nós temos de atrair professores para o ensino público e dessa forma não ter falta de professores, ter professores mais motivados. Eu acho mesmo que é por aí que passa, francamente. Portanto, mais dinheiro. Também mais dinheiro, naturalmente. Aliás, esse foi o grande problema, não é? Porque é que nós hoje temos a administração pública a ter salários, em termos de poder de compra, a ter menos poder de compra e na compensação, por exemplo, com a inflação, ficou abaixo dos privados. Nós hoje temos os salários do privado a crescer mais do que os salários da administração pública, em que o patrão é o Estado. E, portanto, é um problema de contas públicas. É claramente um problema de contas públicas. É por isso que eu acho que a melhoria dos serviços públicos, a começar pela educação e pelo SNS, passam por um melhor equilíbrio, enfim, eu já disse isto tantas vezes, um melhor equilíbrio entre a trajetória de redução do déficit da dívida e o investimento nos serviços públicos. Quando falo em investimento nos serviços públicos, estou a falar de um conceito amplo que inclui os recursos humanos dos serviços públicos e outras coisas também dos serviços públicos. Portanto, esta trajetória de redução do dívida e do déficit é uma trajetória para manter. A sua aceleração, o seu ritmo é que tem que ter um maior equilíbrio. Vamos lá ver também, sendo franca, e não estou a dizer isto por ter sido eu na altura secretária de Estado da Educação. Em 16, em 17 e em 18, sobretudo nestes 3 anos, tinha que ter sido feito como foi. Relembro que quando o governo entra em funções com a geringonça,
Os mercados saltaram todos os alarmes, nós ainda estávamos, a Troika ainda não tinha saído totalmente de Portugal, estávamos ainda com aquele processo de déficit excessivo e, portanto, nós no fundo tínhamos que demonstrar que não vinha aí outra vez um governo, designadamente do Partido Socialista, que ia arrasar outra vez com as contas todas e que íamos ficar outra vez num estado em que a Troika ainda mal tinha saído, tinha que voltar a entrar. E, portanto, sobretudo em 16 e 17, mas ainda em 18, o trabalho de credibilização das contas públicas foi de facto um trabalho para o qual todos nós no governo contribuímos e percebemos que tinha sido assim. Eu acho é que chega a um momento, depois em 19 temos o primeiro excedente, e era a partir daí que nós devíamos começar a ter desacelerado esse ritmo. O que é que acontece? Acontece a pandemia, que também baralhou o esquema todo, na verdade. Eu fui Ministra da Administração Pública exatamente nos 2 anos da pandemia e nós percebemos, eu percebi imediatamente, eu entrei em outubro, a pandemia aparece em janeiro no resto do mundo, em Portugal, acho que o primeiro caso é ali por volta do início de março, e foi muito evidente para mim que o meu mandato tinha terminado, num certo sentido. Enfim, fomos fazendo mais alguma coisa, mas quer dizer, a prioridade, nem é a prioridade, prioridades temos nós, era o alfa, o ômega, o tudo da governação, e bem, foi aquilo. E, portanto, perderam-se ali 2 anos. Quando a pandemia acaba, isto também explica alguma coisa, quando a pandemia acaba, ressurge tudo como estava 2 anos antes, pior. Não é? Ou seja, tudo aquilo que esteve ali mais ou menos congelado durante aqueles cerca de 2 anos em que o objetivo era aquele, em que estávamos todos focados, que era preciso era que as pessoas, enfim, sair daquilo, que foi das coisas mais disruptivas, talvez eu tinha um ano no 25 de Abril, portanto a coisa mais disruptiva que eu vivi foi a pandemia. O 25 de Abril terá sido disruptivo para bem, obviamente, não é? Mas, e portanto, quando acaba a pandemia, emergem todos os problemas que tinham ficado aceleradíssimos. Porque em 2 anos em que não se fez nada, e não se fez nada porque se fez o combate à pandemia, as coisas não melhoraram, pioraram, não é? E, portanto, de repente os problemas todos que não foram resolvidos durante aqueles 2 anos emergiram e depois ainda emergem, ainda por cima, numa maioria absoluta. Portanto, do ponto de vista das condições políticas, o governo não tem para onde se virar que não seja a sua culpa própria. E, portanto, tudo isso criou estes 2 anos de uma enorme contestação e que, de facto, foram anos difíceis para os serviços públicos. Isso, para mim, é o grande problema. E há um fator adicional. É que eu li, enfim, tem-se falado muito sobre isto, a degradação dos serviços públicos é um dos fatores que mais alavanca, que mais catapulta a eclosão, o aparecimento de extremismos. Com certeza. Porque as pessoas sentem que o Estado não lhes dá a resposta. E, portanto, se o Estado não me dá a resposta, eu quero uma coisa diferente, não é? Então, mas há aqui uma parte que é, eu não sei se tu concordas com isto ou não, mas eu acho que se calhar há coisas que podem fazer sem dinheiro. E eu acho que as escolas continuam muito centralizadas, têm muito pouca autonomia. As escolas não podem contratar só se forem à bolsa e depois não sei o quê, não haver resposta em 3 meses e não sei o quê. Achas que devia haver mais autonomia das escolas, um modelo mais inglês, em que as escolas é que contratam os professores, em que concorrem as escolas públicas entre elas para dar o melhor serviço possível? O que é que tu pensas sobre isso? No primeiro mandato deste governo, portanto, no que terminou em 19, houve um grande reforço da autonomia das escolas, na altura, pela mão do meu colega secretário de Estado, que é hoje Ministro da Educação, na parte de tudo o que tinha a ver com currículo, tudo o que tem a ver com gestão de horários, tudo o que tem a ver com a semestralização ou não, permitindo fazer lógicas de disciplinas, enfim, dentro das disciplinas que existem, poder juntar as disciplinas e fazer programas conjuntos, por exemplo, na mesma aula, o professor de matemática e o de físico-química, para lecionar uma determinada matéria. Nessa dimensão curricular e pedagógica, a chamada autonomia curricular, que foi política desenvolvida em 18 e em 19, deu muita autonomia. Do ponto de vista da contratação de meios, da contratação de professores, também houve um reforço dessa autonomia, só que verdadeiramente, e eu sou a favor de mais autonomia. Sou a favor de mais autonomia. É preciso encontrar. Exatamente. Porque é muito difícil gerir. Eu imagino o que é que deve ser um pesadelo
de gerir uma empresa com 80 mil funcionários, que é o Ministério... Acho que tem 80 mil... Na verdade, o concurso de professores grande, o concurso anual, chega a ter 130 mil candidatos. Portanto, não é muito fácil uma pessoa gerir é uma loucura. 130 mil É uma pessoas. loucura. Portanto, se calhar era melhor que houvesse cada escola geria 3 mil pessoas. Eu sou a favor dessa ideia, tem que ter regras bem definidas, porque houve um ensaio que se fez no governo Passos Coelho, um ensaio que se fez de uma contratação, de uma parte da contratação ser feita só a nível de escola, e isso criou, mas isso tem a ver com a organização do sistema, criou um problema que era o mesmo professor candidatava-se, isto é fácil de perceber, o mesmo professor candidata-se a 5 ou 6 escolas, e pode, naturalmente, se os critérios não forem muito diversos, é possível que fique em primeiro lugar em 3 ou 4 delas, depois só fica numa delas, e isso depois vai criar problemas, cria uma carambola em que a escola em que ele quer ficar resolve o seu problema, mas aquelas todas outras em que ele concorreu e só pode ficar numa... Portanto, o sistema... Mas isso não é um problema que tem a ver com o princípio, claro, tem a ver com a gestão. Resolve-se com a gestão. Agora, há uma coisa que também temos que dizer, que é a falta de professores, contudo, não se resolve só com isso. Porque andarão as escolas a lutar, claro, não é? Não, com certeza. A lutar... Mas baixar o grau de formação, estou a perguntar se achas que se deve, acho que se vai ter. Como solução de urgência já se fez e eu sei que foi não é? muito criticado, mas como solução de urgência tem que ser. É melhor eu ter um professor como solução de urgência, um bocadinho menos preparado do que ter 3 filhos que não têm... Exatamente, como solução de urgência tem que ser. No fundo, tendo aquilo que se chama a habilitação própria, não é? O grau académico, portanto, uma licenciatura em Físico-Química, em Química, ou o que seja, não ter ainda ou estar a fazer a profissionalização em serviços, já a dar aulas, por exemplo. Pronto, isso é uma isso solução. Já se fez claro. E é isso que se está agora a ensaiar, julgo que terá começado neste ano letivo. Portanto, ainda não tem tempo também para dar resultados, mas isso começou-se já esse ano letivo. Claro que os sindicatos criticaram, mas convenhamos, não estou a dizer que é a solução ótima, mas é pior não ter professores, não é? Pela mesma razão que, fazendo um discurso muito parecido que devíamos fazer para os médicos, por exemplo, claro. Nós também dos médicos temos de ter mais vagas na licenciatura e mais vagas na especialidade. É assim que as coisas se têm que resolver, na verdade. Ok. Outra coisa, eu agora podia falar de 2 coisas, mas vou por esta. Portanto, tu és adepta da ideia de que se deve dar o dinheiro de volta aos professores. Sou adepta da ideia de que, por 2 razões, sou adepta da ideia de que num gradualismo e num faseamento que temos que negociar em função do valor concreto que se apurar que isso custa, de o fazer, numa negociação com os professores, determinar o tempo e ir recuperando ao longo do tempo que for necessário recuperar, em função do valor que verdadeiramente se apurar que aquilo custa. Porque há muitos valores, ainda ontem estive a fazer uma pesquisa, só em notícias de jornal já apareceram 3 valores diferentes nos últimos 2 anos. E, portanto, apurar por uma entidade independente qual é o valor, olhar para aquilo a que eu vou chamar folga, eu sei que os financeiros não gostam de chamar folga, mas enfim, para aquilo que há disponibilidade orçamental e fazer esse faseamento. Sou por 2 razões, se me permites. Primeiro, por uma questão de princípio. É verdade que a carreira dos professores, a carreira docente na universitária tem um desenvolvimento mais favorável do que tem, por exemplo, a carreira dos técnicos superiores, não tem pontos, não tem o CIADAP, etc. Mas a verdade é que é a carreira deles. E nós temos que fazer, portanto, nós não podemos dizer porque vocês têm uma carreira mais favorável, não recuperam o tempo. Porque o contrato que eles fizeram com o Estado quando entraram para aquela carreira era aquele. Outra coisa diferente é dizer, se calhar vamos ter que olhar para a vossa carreira porque ela não é sustentável a prazo. Isso é outra coisa, não podem ser embrincada na recuperação. A recuperação de tempo ou a não recuperação de tempo não pode ser uma forma de aplanar uma carreira, isso tem que ser, portanto, por um lado isto, e por outro lado... Mas tu resolves isto de uma maneira muito simples, basta tu pensares que nem todas as carreiras no Estado têm que ser pagas da mesma maneira, e têm que obedecer às prioridades da sociedade. Isso, e as carreiras que estão intimamente... Eu sei que isto depois, quando se está a governar, é complicado dizer este tipo de coisas. Não, mas eu não tenho problema em dizer. As carreiras da administração pública, que estão intimamente ligadas com serviços públicos essenciais, como educação, como saúde, também como justiça, mas a justiça, os magistrados já ganham bem. A educação, para mim, é mais importante que a saúde. A partir daí, se nós queremos ter trabalhadores... pronto. E, por outro lado, há um aspecto que eu estou mesmo convencida. Enquanto esta questão da recuperação do tempo de serviço custa dinheiro, mas também se tornou um símbolo.
Tornou-se o catalisador de todo o desrespeito que os professores sentem, justa ou injustamente. Tornou-se o catalisador, tornou-se o símbolo desse sentimento, que já vem de trás de vários aspectos, mas tornou-se o símbolo disso. E temos que retirar esse problema da frente para conseguirmos trabalhar bem com as escolas e com os professores. Temos que tirar esse problema da frente. E se nós olharmos para outras coisas que já se fizeram, aceleradores, isto e aquilo, se calhar uma recuperação que já se tivesse feito de forma faseada, etc, etc, tinha resolvido esta situação, tínhamos as escolas mais pacificadas, tínhamos os professores mais motivados e, consequentemente, os alunos também, e tinha já desaparecido este enorme elefante da sala, que nunca vai desaparecer, porque, como eu digo, transformou-se num certo símbolo de que os professores se sentem maltratados. Pode dizer, mas não tem razão. É assim, não vale a pena discutir o que é factual e é factual. É verdade, também para ser franca, que em 2018 eu dei a cara por uma resposta diferente. Mas eu estou mesmo convencida que em 2018 fizemos o que podíamos, que foi a recuperação de cerca de 3 anos, 2 anos e 9 meses. Exatamente porque naquela altura, 18 já estávamos a sair, já estávamos a ser bem-sucedidos, mas estamos a falar da negociação do orçamento para 18, portanto estamos a falar do 17. E aí ainda era uma fase, não estávamos com o sucesso financeiro, que ainda bem, e também o Governo isso fez bem, não é? Temos que ser justos, que temos agora. E, portanto, em cada momento temos que perceber exatamente é tal equilíbrio entre uma trajetória de redução de dívida e de déficit, que aliás todos os inquéritos de opinião dizem que os cidadãos querem que seja mantida, portanto as pessoas são sensíveis a isso. Não sei se têm a percepção exata do que isso representa em termos de retirada de investimento aos tais serviços públicos, mas querem manter essa trajetória e estamos a falar de uma tentativa de equilíbrio entre essa trajetória e os serviços públicos. Eu sou muito sensível aos serviços públicos. Para mim, já se percebeu logo pela minha primeira resposta que a igualdade é um fator fundamental. Tenho uma velha discussão sobre igualdade e liberdade, e igualdade significa Estado social. Se os serviços públicos ficarem de tão má qualidade, que são apenas para os pobres, porque toda a gente que tem um mínimo faz um seguro de saúde ou põe o filho numa escola privada, isso já não é Estado social. O Estado Social o Estado Social pressupõe a universalidade dos serviços públicos. Pressupõe que o rico e o pobre vai aos mesmos serviços públicos. A partir do momento em que os serviços públicos ficam tão degradados que toda a gente foge deles, a não ser quem não pode deixar de fugir deles, bom, então temos um serviço público para pobres e isso já não é um Estado Social, já é um Estado assistencialista, já é um Estado de mais caridade do que solidariedade, já é outra coisa. E eu não quero mesmo isso, francamente. A gente não vai conseguir sair da educação, que é tanta coisa, mas pronto. Há outra questão. Na verdade, foi o sítio por onde eu gostei mais de passar no governo. Pronto, os sítios é muito marcante. É muito marcante. Os ministérios de prestação, os ministérios de prestação direta de serviços, saúde, educação, segurança social, justiça menos, porque a justiça é uma prestação de um serviço, mas como tem que ter a independência do Poder Judicial é diferente. São, de facto, ministérios em que a pessoa se sente muito mais a mudar a vida das pessoas. Eu costumo dizer, e já o disse muitas vezes, que uma coisa tão singela como inaugurar um pavilhão novo numa escola muda a vida de umas centenas de pessoas. Claro. E é uma coisa hiper singela, não é? Mas nós sentimos-nos a mudar ali a vida das pessoas. Diz-me uma coisa, porquê é que achas, como tu acabaste de dizer, que o António Costa, quando se sente com mais folga, porque agora isso percebeu-se perfeitamente, porque o Ministro da Educação, agora como está com o Pedro Nuno Santos, veio dizer que por ele, de alguma maneira, dava o dinheiro, não é? Porque é que, por isso percebe-se que, em princípio, a responsabilidade de não se ter aberto os cordões à Bolsa deve ser mais do Primeiro-Ministro do que o Ministro, que é assim uma coisa um bocado maluca, não é? Porque é colegial do Governo. É colegial. É colegial do Governo. Não, depois do que ele disse agora, que ele no fundo disse que eu como cidadão acho que se deve dar. Eu acho que ele, cada vez que ia para casa à noite, dizia à minha mulher, dizia à mulher dele, este Ministro da Educação é incrível, porque podia-se resolver isto desta maneira, e depois quando ia de manhã já dizia. Mas o que eu quero dizer, mas o que me interessa não é isso, é uma parte de fofoca. O que me interessa é perceber porque é que achas que foi uma teimosia da parte do António Costa em não querer ir para uma situação
de melhor convivência e, como tal, de mais motivação dos professores e, consequentemente, dos alunos, ou o quê? Bom, eu tenho dificuldade em responder a isso por várias razões. A primeira, porque não estou na cabeça e, portanto, não sei Mas isso é o que exatamente tu pensas, como é que tu analisas? Eu acho o seguinte, quando se fez o descongelamento, portanto, no orçamento para 2018, a 1 de janeiro de 2018, quando se fez o descongelamento, o que se fez foi fazer uma norma espelho. Eu, na altura, acompanhei muito isso. Era secretária de Estado da Administração Pública, a Fátima Fonseca, e eu trabalhei muito com ela, porque os professores foram logo à cabeça. Portanto, o que se fez foi descongelar em espelho, ou seja, estava parado, agora vamos pôr o relógio a contar. Mas também se disse, e a meu ver bem, que o relógio volta a contar, mas para as carreiras que são fundadas em pontos, portanto os CIADAPs ou os CIADAPs adaptados, estes anos que foram entre 11 e 17 parados vão contar 1 ponto por ano, que aliás é mal, porque o CIADAP é de facto uma forma de progredir muito lenta. É o normal. Quando uma pessoa tem adequado, é um ponto que tem. Depois, se estiver bom, muito bom, tem mais de 3, não sei quantos pontos são de cor. Sei que até o excelente são 4. 4 pontos pode ser se estivesse excelente, mas depois isso implica as cotas, etc. Do 1 é o normal. Pronto. Quando, na própria norma do orçamento, se dá o ponto por cada ano, de alguma forma recuperou-se aquele tempo de serviço. As pessoas, quando descongelou, tinham 7 anos na sua mochila, como se dizia na altura, ou seja, não foram avaliadas naquele período, porque a partir do momento... É que também é preciso... Um parênteses aqui, peço desculpa, depois já vou voltar ali. Um parênteses. Aquele período, que eu não inculpo inteiramente o Passos Coelho, mas culpo muito, não inculpo inteiramente o governo Passos Coelho, mas culpo muito, mas que na verdade começa ali logo em 2011. Aquele período é um período muito disruptivo também, porque o que se fez na administração pública, eu não vou entrar agora se tinha que se fazer, se podia-se ter feito menos, tenho a convicção profunda de que se podia ter feito menos, isto é, que não foi preciso ir tão ao osso. Aquele período, eu também tenho que dizer isto, eu sei que nós estamos, o meu partido está há 8 anos no governo, é verdade, mas aquele período entre 2011, repare que eu até estou a balizá-lo ainda no fim do Sócrates, aquele período entre 2011 e 2016 foi um período terrível. Nós, país, o governo de Passos Coelho, tirou 30 mil professores do sistema. 30 mil! Numa altura em, como disseste, já se percebia, claro. Era uma questão de fazer contas. Mas isso eu falo sobre isso quando falar com alguém de direita. Não, está bem, mas pediste-me explicações. Na altura dizia-se que havia professores a mais. Pronto, claro, pediste-me explicações e eu há pouco, sendo justa, até encontrei explicações que tinham a ver com o meu... Eu entrevistei o Miguel Herdade, que é próximo do Crata, há pouco tempo, e pronto, isso é uma pergunta que é... Os ministros da altura, se calhar, não têm resposta. Mas repara que eu há pouco, quando me fizeste perguntas, nem fui buscar isto agora a propósito da administração pública e explico porquê. Ou seja, foi-se muito ao osso naquele período. Em parte tinha que ser, até não vou discutir isto, é um facto, foi só ao osso. Foi só ao osso na educação e foi só ao osso noutras coisas. Portanto, quando se descongela, dá-se aqueles 7 pontos, não se fez CIADAP, não se fez avaliações, as pessoas perderam também essa cultura. É que é muito fácil, destruir é sempre fácil, destruir não é? Desmontar é fácil, montar é muito mais difícil. Eu dou sempre este exemplo, que é das poucas coisas que das poucas também, não me vou apoucar dessa maneira, mas é uma das coisas que eu consegui fazer como Ministro da Administração Pública, que foi tornar, por exemplo, a fazer do Instituto Nacional de Administração um verdadeiro Instituto de Formação da Administração Pública, que tinha sido praticamente, enfim, desmantelado naquele período. Mas pronto, não vou estar aqui a fazer esta história, o que eu quero dizer é, quando o descongelamento se fez algumas carreiras recuperar o tempo de serviço através da atribuição ficcionada de 1 ponto por ano. As carreiras fundadas no tempo, assumiu-se que não havia como recuperar. Pronto. E quando emerge o problema dos professores, foi de certa forma uma surpresa para o governo. Eu estou a fazer esta história toda para tentar chegar à explicação. Foi uma surpresa para o governo, mas então nós agora estamos a descongelar, porque de certa forma, no congelamento, foram todos iguais. No congelamento, todos ficaram iguais. Pontos, tempo, ficaram todos congelados. Pronto. No descongelamento, introduziu-se uma diferenciação. Pontos contaram, tempo não contou.
Pronto, e a história vem daí. E depois surgir, e depois estávamos, e eu mantenho isto, ali em 17, 18, ainda estávamos num momento em que os holofotes dos mercados, dos ratings, a União Europeia estava ainda muito em cima de nós ainda não tínhamos passado ali, ainda não tínhamos saído totalmente, de facto ali não era possível dar mais, é a minha convicção. Acho que depois disso deveria-se ter feito uma tentativa de aproximação aos professores, devia. Ok. A última pergunta, o último assunto sobre educação se tu achas que se deve privatizar um bocado o ensino, quais são os problemas disso, se há em alguns sítios que isso deve acontecer. Isto é a pergunta que a iniciativa liberal que faria, com certeza, não é? Bom, eu discordo profundamente. Claro, explica-me porque é que discordas. Bom, com todas as dificuldades que a escola pública passa hoje, e sempre passou de certa forma, se a gente for fazer o historial, vamos lá ver. Nós hoje temos a geração mais qualificada de sempre. Eu diria que essa viragem começou mais ou menos nas pessoas que têm a idade que eu tenho agora, 50 anos. Eu digo sempre, eu ainda fiz o ciclo preparatório e quando eu fiz o ciclo preparatório, a escolaridade obrigatória era exatamente o fim do ciclo preparatório, ou seja, o equivalente ao 6º ano. Entre 86 e hoje chegámos a uma obrigação de 12º ano e a maior parte das pessoas de facto frequenta no ensino profissional ou no ensino científico humanístico, mas lá voltamos ao abandono dos quadros. Deixa-me só fazer um parênteses. Queria aqui dizer que eu tenho a perfeita noção que desde o 25 de Abril até agora foi enorme, a educação é uma história de um sucesso estrondoso. Eu agora estou só a certo, mas a minha resposta tem a ver com a privatização. Eu fui buscar lá atrás para dizer isto. E isto foi tudo feito pela escola pública. O fenómeno das escolas privadas é um fenómeno relativamente recente, quando eu digo recente, 10, 15 anos, 10 anos em Portugal. Porque, como eu disse ainda há pouco, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, todos andávamos na escola pública, claro. Quase todos. No pré-escolar não, porque não havia pré-escolar, não é? Mas todos andávamos na escola pública e todos somos filhos da escola pública, os meus colegas da minha idade, os filhos... Pronto. Por isso é que eu digo, eu acho que a escola pública foi a escola pública que fez este trabalho de qualificação do povo português. E isso nós temos que dizer, portanto, nós temos é que resolver o que ela eventualmente hoje tem de pior e não encontrar soluções de privatização. Porquê que eu sou contra as soluções agora muito práticas, de forma muito prática? Enfim, eu terminei ou limitei muitos contratos de associação, toda a gente se lembrará eventualmente de mim por causa disso. Foi quando ficaste mais famosa. Exatamente, foi logo a abrir, fiquei logo. Mas também sou franca, aqui, sim, isto é público, mas também, eu ali em 16, quando em maio de 16 isso se fez, eu também dizia aos meus juntos e dizia, bom, isto é assim, ou isto corre bem e eu continuarei no governo, ou isto corre mal e eu volto à minha faculdade. Exatamente. Foram ali 6 mesitos, nem aqui esse lugar. Claro, estou a minha cabeça e pronto. Exatamente. Portanto, mas isso foi sempre muito claro. Devo dizer, foi sempre muito claro. Sim. Mesmo com o Ministro da Educação, a quem eu agradeço não me ter impedido de o fazer, podia ter feito, o Primeiro-Ministro, que também agradeço não me ter impedido de o fazer, portanto também havia um contexto de geringonça que era, enfim, mais propício a isto, mas na verdade sempre foi muito claro, isto é uma coisa da Alexandra Leitão e portanto se correr bem é para a Alexandra Leitão, se correr mal é para a Alexandra Leitão. E isso eu também vivo... Se correr bem é para o Primeiro-Ministro. Certo, sim. Não, mas vivo bem com isso. Agora, qual é aqui o problema? Hoje os contratos de associação eu acho que são uma realidade que já não vai fazer grande caminho, porque ou se muda completamente o regime, então já não estamos a falar daquilo. Agora, onde vai haver uma grande pressão, até por força da iniciativa liberal, e que levam uma parte do PSD, é na questão do cheque-ensino. Exatamente. É a questão de pegar num cheque, dar à família e dizer, e agora vai pôr o teu filho onde quiseres. Claro. É o equivalente ao seguro de saúde, mas aqui dado pelo Estado. Porquê é que eu sou mesmo contra o cheque-ensino? E aqui há relativamente pouco tempo tive numa coisa da Nova, em que curiosamente estava uma colega minha deputada da Iniciativa Liberal que defendeu isso e estava uma professora da SBE, da Nova SBE, que tendo uma visão liberal também, acabou por também não ser tão favorável a isto. Vamos ser práticos. Eu ponho na mão de uma família com um nível médio de literacia ou um nível superior de literacia um cheque-ensino. E o pai ou a mãe pegam naquele cheque e procuram a escola que é mais
privada, que é de um perfil melhor para o seu filho, atendendo até às características, uma escola mais artística, uma escola mais isto, porque os privados também não são todos iguais. E isso é uma das vantagens dos privados, são mais diferentes entre si do que a escola pública. A escola pública também devia ser mais diversa entre si. Devia haver escolas como há hoje, como as escolas artísticas. Eu quero um filho que quer ir para a artes, eu ponho na António Arroio. Devia haver mais essa diferenciação. Mas pronto, isto foi... Ou seja, eu pego e tenho pais com mínima literacia... Dar liberdade às escolas. Exato, tenho pais com mínima literacia e, portanto, esses pais escolhem a escola, vão à escola, a escola aceita. Perfeito. Autonomia. Perfeito. Só que, agora imagina, este mesmo cheque... só que agora temos que ver uma coisa. Todos tinham este cheque. Portanto, as escolas privadas iam poder fazer seleção de alunos. As melhores escolas privadas iam fazer seleção de alunos, porque se toda a gente podia... Hoje, se calhar, não precisam de fazer, porque não há tanta gente com dinheiro para as pagar e, portanto, todos os que procuram acabam por ter resposta. Mas quando toda a gente pudesse... Mas tu consegues resolver esse problema se obrigares as escolas privadas a não poderem fazer seleção de alunos. Isso é o modelo do contrato de associação. Bom, mas sim, talvez com regras. Mas agora vamos imaginar este cheque ensino na mão de uns pais... não letrados, na mão de pais com a 4ª classe ou de pais... Estes pais não só não vão ter a menor capacidade de escolher a escola, como não vão ser eles escolhidos pela escola. Muita gente já escreveu sobre isto. Nós passaríamos de uma situação aqui... O cheque ensino não era uma liberdade de escolha do aluno escolher a escola ou da família escolher a escola, passava a ser muito mais uma liberdade da escola escolher o aluno. Olha, é muito simples. A ADSE é ou não é um modo de financiar os privados? É, muito mais do que um modo, não é? E eu já tutelei a ADSE, eu própria tenho a ADSE, porque sou funcionária pública há muitos anos. Portanto, o cheque ensino, só assim, com a tale, ou seja, sem acompanhada de um conjunto de regras, eu tenho a certeza que cavaria o fosso da desigualdade. Mas é uma iniciativa liberal nas propostas, é com uma série de regras. É, mas repara, enfim, não conheço exatamente a proposta deles, mas imagino que a proposta tem que aceitar, o quê? Por ordem de chegada? Se for uma família cigana que vai lá com um cheque ensino, se é que vai, não vai. Essa família cigana não vai lá, não é? Eu estive em escolas... onde, vou contar esta pequena história, quando era secretária de Estado. Eu estive numa escola no Alentejo, em que entro lá numa sala e vejo máquinas de lavar roupa. E perguntei ao diretor, porquê que há máquinas de lavar roupa aqui? Porquê que havia? Porque naquela autarquia a Câmara oferecia um fato de ginástica, um fato de treino, e um saco de ginástica para todos os miúdos, e os fatos de alguns miúdos, não vou ligar a nenhuma etnia, mas de alguns miúdos, eram lavados na escola porque se fossem para casa desapareciam. Por isso é que eu digo que a escola pública às vezes faz muito mais do que ensinar. Isso eu não tenho dúvida. Não é? Não Pronto. tenho dúvida. E portanto o que eu quero dizer que é muito mais difícil ou seja, gerir a escola pública do que a privada, porque na privada, como eles decidem quem é que entra ou quem não entra, as pessoas escolhem o mais fácil. Por exemplo, que há escolas privadas que têm projetos fantásticos, por exemplo, de inclusão para crianças com algum tipo de deficiência, há outras que o que fazem é, isto vai-nos baixar imenso, este miúdo vai-nos baixar imenso os rankings, leva lá, não é? Pronto. Mas isso pode-se obrigar, porque as escolas privadas com um conjunto não de regras muito exigentes, ainda assim, eu não defendo um Estado paternalista que, tu não tens que pensar e eu de outras coisas, não defendo nada, aliás, em coisas como o tabaco e como há uma série de coisas em que eu sou mesmo anti-paternalismo de Estado, e acho que nesse aspecto, na parte mais de costumes e na parte de vida pessoal, eu sou muito anti-Estado, o Estado não se meta, pronto. No que tem a ver com prestação, acho que ainda a melhor forma é mesmo a escola pública. Agora, sou muito sensível ao argumento. Se os seguros de saúde estão a aumentar exponencialmente, é porque o SNS está a falhar às pessoas. As pessoas não gastam dinheiro em seguros de saúde porque gostam, não é? Se pudessem usar aquele dinheiro para fazer uma viagem, se calhar preferiam. Portanto, é porque o SNS está a falhar às pessoas. Se as pessoas se endividam para pôr os filhos numa escola privada, é porque a escola pública está a falhar às pessoas. E eu acho que é mesmo aí que é preciso pôr, o que for preciso pôr, pode não ser só dinheiro, pode ser dinheiro mais gestão, enfim, é preciso pôr alguma coisa. Agora, a privatização, confesso, não sou uma defensora. Pronto, agora vamos aqui a outra coisa, que eu, numa entrevista que ouvi tua, tu dizias que tem que se melhorar o serviço público, que eu concordo 100%, aliás, concordo com tudo o que tu estavas a dizer, mas queria explicar se tu tens ideia, se fores governo daqui a 6 meses, e se fores para um ministério,
se tens ideia, porque isto é determinante, o que tu dizes ali é determinante, tu não dizes depois qual é a solução, e eu queria perceber se tu tens ideia de qual é a solução, que é, tu dizes que tu tens que arranjar mecanismos de contratação no público que fazem com que a contratação seja de qualidade, com que a pessoa que vai para o público tem mesmo vontade de fazer serviço público. Pronto, e eu queria saber, porque tu dizes isto, mas depois, era no meio de uma entrevista, portanto Certo. nem tinhas que justificar. Certo. E se tu fosses Primeira-Ministra, por exemplo, porque Primeira-Ministra, que se calhar um dia vais ser, se calhar um dia vais ser, acho que tens mais do que capacidades. E é unânime nesse aspecto, pessoas de direita dizem a mesma coisa, eu falei com várias pessoas de direita também antes de fazer a entrevista, e é genérico, mesmo que as pessoas não concordo ideologicamente contigo, as pessoas têm muito apreço pela tua qualidade. Obrigada. Portanto, eu acho que não é nada impossível seres Primeira-Ministra. O que eu queria saber é o que é que como é que um governo pode fazer para que a contratação seja aliciante, para que a contratação tenha filtros que façam com que não venham oportunistas políticos para dentro dos quadros do Estado e venham pessoas que querem mesmo ser os melhores professores, os melhores médicos e dar um melhor serviço. Bom, Porque isso tem que ser respondido, porque se tu dizes assim, Sim, para sim. o privado não, está bem, ok, tudo certo, bem. Pá, certo. eu costumo dizer assim, eu posso ir para o privado, para o que é público, preciso para o que eu um quiser. bom serviço. Pá, o delivery é Vamos o ver, mais eu não importante. excluo mecanismos de colaboração, atenção. Não Eu excluo senti assim uma todo. certa... Não. Estava à espera que tu tivesses mais reticente em relação ao privado, depois me apare- Pois, não depois excluo apareceu. mecanismos de colaboração, designadamente no SNS, não excluo mecanismos de colaboração. Acho que a obrigação é do SNS Achas bater que foi um dinheiro. erro que a Marta Temido fez com acabar com os contratos que tinha? Eu confesso que não percebi muito bem. Parece, porque aquilo agora está a correr tudo mal. Não percebi muito bem qual foi a medida. Ela própria, depois disso, já veio ter um discurso um pouco diferente. Portanto, eu confesso, eu conheço bem a educação, Pronto, conheço nós não menos, vamos para a menos saúde bem agora, porque eu também não o percebo nada de SNS. saúde. Mas quanto a isso, eu talvez dissesse três coisas. Uma tem muito a ver com dinheiro e tem a ver com carreiras. Pronto, não dá para fugir Não dá disto. para fugir, Pronto. as pessoas querem ter Tem a ver a sua com vida. carreiras, tem a ver com salários, tem a ver com as pessoas do setor público recuperarem, pelo menos recuperarem o mesmo poder de compra que têm recuperado as pessoas do setor privado e que também não é nada do outro mundo, mas Claro, enfim, claro. portanto este é o primeiro ponto. Ainda ontem, este é o primeiro ponto. No segundo ponto, tem a ver com uma coisa, e esta primeira coisa, o que eu estou a dizer, deve agradar aos sindicatos. Mas a segunda que eu vou dizer já não agrada tanto, porque eu francamente aí não é para agradar a ninguém, Com que certeza é é para fazer a coisa necessidade de introduzir no sistema público maior diferenciação. Já disse isto várias vezes, sei Ok, que não isso é é... super importante. Pronto, diferenciação. Ou seja, eu não posso ter um sistema de avaliação porque tenho quotas e eu não posso dar a todas as pessoas boas a nota porque tenho quotas. Também dá para o outro lado, não é? Eu devo poder dar a nota que a pessoa merece e não a nota que a quota me obriga a dar. Mas também, do outro lado, diferenciar pela negativa quando é mesmo mau. Eu não posso dizer a um grande funcionário público tens 2 pontos e o outro que faz os Também mínimos tem dois. tem 1. Pronto, é a diferença, é 1 para 2. Não dá, eu tenho que diferenciar mais. Porque é isso que os privados fazem. Os privados fazem isso. Quem é muito bom E às vezes é motivado, é acarinhado. E quem não dá, às vezes, pronto, até... Portanto, eu acho que a diferenciação é fundamental. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, uma já saiu há mais tempo, mas uma entrou este ano para a faculdade, portanto saiu agora do liceu. Ela teve 2 ou 3 professores maravilhosos. Aonde? Ela andou no Rainha Dona Amélia. Maravilhosos. Eu costumava dizer a brincar, as 2 professoras, aquelas professoras, outras não, aquelas mereciam o peso dela em ouro. A sério. E essa diferenciação, o público também tem que introduzir. Não pode arrasar por baixo. O público não pode arrasar por baixo. E estou a falar de funcionários, de trabalhadores. Tenho que dizer assim, tu és um grande trabalhador, eu tenho mecanismos de te premiar. Isto é fundamental. E nós temos mecanismos na lei de fazer isso. A Lei de Trabalho em Funções Públicas, que foi aprovada em 2015 pelo governo anterior ao do PS, tem mecanismos para fazer isso. Mas não fazem por causa dos sindicatos?
não fazem, porque, primeiro, esses mecanismos têm estado bloqueados no Decreto-Lei de Execução Orçamental, que não dá latitude ao dirigente, isto já foi desbloqueado, honra seja feita, por exemplo, ao Fernando Medina, que é dizer assim, não, o dirigente tem que poder dizer, mas depois não é por amiguismo, tem que poder dizer assim, este tipo é ótimo, vais levar um prémio daqueles que estão previstos. Tu não, não vais progredir. Tem que se fazer esta diferenciação. Quando nós não somos todos iguais, e atenção, somos todos iguais, obviamente, eu já falei de igualdade neste sentido. Este é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto tem a ver com uma coisa que nós temos que perceber e que está a acontecer também no privado, e o privado está a perceber isso melhor do que a administração pública. A administração pública move-se mais lentamente, não é? É uma máquina. Que é isto. Os jovens mudaram um bocadinho a forma como encaram o trabalho. Quando falo em jovens, falo naqueles que já entraram no mercado de trabalho, vá lá entre os 23 e os 30 e poucos. E isso nota-se muito nos médicos. Mudaram a forma como olham para o trabalho. O trabalho não é uma coisa para fazer 24 horas por dia. O trabalho é uma coisa importante, têm que trabalhar, ser bem-sucedidos, qualificam-se muito nos mestrados, doutoramentos, etc. Mas querem ter tempo para si. E nem é só para conciliar com a vida familiar, não é só para ter filhos também, mas é para ir ao ginásio no fim do dia, é para se encontrar com amigos no fim do dia, é para... Eu vejo isso, tenho uma filha já com 21 anos e noto isso, e isso hoje é uma coisa que está muito estudada e analisada. Por isso é que o privado também se foi adaptando. Teletrabalho, jornadas diferentes em que a pessoa pode modular o seu horário de trabalho, porque isso também não é só dinheiro, esse tipo de condições também atraem, e nós na administração pública temos que perceber isso. Nós hoje temos médicos que nós temos assim, mas nós vamos-te pagar cada hora extraordinária a peso de ouro. Eu dizem, não quero. Quero ter esse tempo para a minha família, quero esse tempo para mim, quero esse tempo para viajar. Ou seja, e isso é uma mudança de mentalidade dos jovens. Esta experiência piloto da semana de 4 dias também se aplicou tanto quanto a administração pública. É uma destas formas de mexer nisto. É pensar, se calhar... Ok, até não quero ganhar mais aquilo, mas quero ter mais um dia livre na semana. Portanto, estas novas modalidades de prestação do trabalho, que os privados já rapidamente começaram a perceber que são uma forma, têm que chegar também à administração pública. Continua a dizer sempre a autonomia das escolas. No caso das escolas, a autonomia das escolas, no caso de outros serviços, não é? Também há vários serviços. Claro, depois há os serviços que têm que estar abertos ao público numa determinada hora, como os que prestam serviços em balcões, não é? De cartão de cidadão ou disto aquilo, depois entramos toda a lógica da informatização, isso é todo um outro assunto. Portanto, há coisas mínimas que têm que se cumprir, não podem ir todos para casa, porque é preciso, mas eu acho que esta terceira dimensão é outra forma que não apenas dinheiro, de atrair para a administração para as carreiras. Então, pronto, agora vamos... Por uma razão, só vou terminar. Por uma razão, é que há uns anos atrás, há 30 anos atrás, se perguntasse a um jovem de então o que é que ele privilegiava à cabeça, ele dizia a estabilidade no emprego. Claro. Hoje já não. Claro. Hoje o jovem privilegia outras coisas. Atenção, o combate à precariedade, sobretudo no emprego jovem, é um objetivo absolutamente fundamental que qualquer governo deve ter na sua cabeça. Portanto, não estou com isto a desmerecer o combate à precariedade, muito pelo contrário. Até porque até aos 35 acha-se graça a saltitar, depois começa-se a querer ter filhos e já não se acha tanta graça a isso. É o que eu ia dizer, eu tinha algumas dúvidas em relação ao que estava a dizer, porque acho que depois da média do prazo... É até certa idade. Ou seja, nós temos que atrair jovens ali nos 25, 26, 27 para a administração pública, e isso atrás. E depois também ir dando-lhes a possibilidade de gerir a sua carreira. Então agora vamos descansar um bocadinho depois desta grande conversa à volta da educação, e queria que me falasse um bocadinho como é que foi o teu percurso académico, como é que foi a tua formação, como é que ela foi feita, e depois o teu percurso profissional. Pronto, eu sou um produto da escola pública, não é? Fui fazendo o percurso normal na década de 80, entrei para a faculdade em 1990, para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na altura, quando entrei para a Faculdade de Direito, admitia como muito possível querer seguir a carreira diplomática. Sim, mas na verdade logo no primeiro ano percebi que gostava mais de Direito para fazer uma carreira que não é tanto uma carreira jurídica, e portanto gostei muito de Direito, mais do que achava que ia gostar, e portanto essencialmente logo o Direito Público, portanto as áreas do Constitucional, do Direito Administrativo, e depois também acalentei a vontade de ficar a dar aulas na faculdade, coisa que fiquei, não é? Eu entrei para assistente da faculdade em 96, depois fiz o mestrado, depois doutorei-me, e portanto, aliás, quando me perguntou o que é que eu faço, o que é que eu sou na vida do ponto de vista profissional, é professora da faculdade.
O resto são cargos. Nunca estive só a dar aulas, curiosamente. Trabalhei num gabinete de um membro do governo em 97, 98, ainda no governo Guterres. Depois trabalhei 11 anos no Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, aqui perto. Depois estive no Conselho Consultivo da Procuradoria e depois fui para o governo. Portanto, nunca fiz só dar aulas, mas o que eu sou profissionalmente é professora da faculdade. É isso, se me precisar assim. Eu muitas vezes ainda, enquanto ministra ou secretária de Estado, quando tinha que preencher um papel num hotel, numa daquelas coisas, num cartão para uma loja qualquer, escrevia profissão, professora universitária. É mais confortável. É o que eu sou. Claro, não, é onde tu te sentes mais confortável. Sim, e também não ia escrever, Claro, né? claro, Exato. claro. Tu fizeste parte da JS, não é? Pá, como é que funciona a JS? Para já, a JS parece bastante machista. 15 presidentes, 3 mulheres. 20%. É muito pouco. 15 presidentes da JS, Desde o 25 sim, de Abril. 3 mulheres, a Maria Begonha, a Jamila, ou 2, houve 3? Ah, sim, a Margarida Marques, certo. Houve 3 certo. mulheres. Pá, eu fui ver. Certo, desculpa, não estava a duvidar, não estava a lembrar. Eu não sei, eu não aprendi isto na Sim, escola. claro, eu própria estava aqui, estava a tentar descobrir quais eram. Não, está certíssimo, está certíssimo. São 3 mulheres e 15 presidentes. Não é só a JS, são os partidos todos, não é? Claro. Se formos ver secretários-gerais do PS, a contabilidade é pior, porque é zero. É zero. Não é? E Pronto. o que é que se está a fazer? Bom, eu entrei... No Parlamento, vocês Sim. são os melhores, não é? Pronto, eu entrei para a JS em... Acho eu, não sei se vocês são os que têm mais... Somos. Não, o Bloco também. se olharmos para o Bloco, Ok, tem mais, ok. não é? Eu, na sua proporção, entrei para a JS, salvo erro, tenho sempre a dúvida se foi em 90, se foi em 91, não interessa, ou foi em 90 ou foi em 91, e na verdade eu costumo dizer muitas vezes isto, eu não senti machismo, ou agora como se diz Porque mais, ainda para mais, discriminação. vários presidentes da JS são assim muito machos alfa. É uma coisa muito... Bom, mas também sendo justos, não podemos esquecer um papel que a JS teve numa determinada fase, com aqueles assuntos fraturantes da IVG, da interrupção voluntária da gravidez, etc. Verdade, é verdade. Não é? Sérgio Portanto, Sousa Pinto, o Sérgio, portanto, sem prejuízo, é verdade essa história do macho alfa, também é verdade, tiveram ali uma agenda sempre Claro, muito progressista. Mas dizer o quê? Eu digo, já disse isto muitas vezes, eu até ter alguma intervenção política, e eu considero que tive alguma intervenção política na faculdade, candidatei-me 2 vezes, não como presidente, mas fiz parte de listas que se candidataram à associação académica, etc., umas coisas. Depois tenho um longo período totalmente afastada da política, fiz o mestrado, tive 2 filhas, fiz o doutoramento. Basicamente, resumindo todo esse período, e fui sempre trabalhando, mas e não é pouca coisa, não? Um mestrado, 2 filhas e um doutoramento, dá uma década e meia, praticamente. E depois voltei um bocadinho quase nesta lógica, que foi quase um acaso ali, mas com muita vontade. Devo dizer, aquele governo de 2015, eu tenho que dizer isto, aquele governo entre 2015 e 2019 foi um governo que nos deu a todos muito prazer. Um governo que reverteu uma série de coisas que repôs. Foi uma motivação, eu falo só por mim, mas sei que outras pessoas sentem o mesmo. A eleição do Ferro Rodrigues com uma ligação com a esquerda à esquerda do Partido Socialista, que toda a gente achava impossível. Vamos lá ver. O Partido Socialista teve refém de não ter aliança. Ainda ontem, numa entrevista a um outro, coisa muito mais curta, numa rádio, disse isto. Bom, mas então perguntaram-me assim, mas então agora por causa do Chega o PS nunca mais pode fazer alianças? E eu respondo, o PS viveu 40 anos de democracia refém de supostamente ser impossível aliar-se à sua direita. Foi preciso. Honra seja feita, António Costa baixar... Não se poder aliar à sua esquerda. À sua esquerda, exato, à sua esquerda. Ou seja, no fundo, esta situação que agora o PSD vive com o Chega é uma situação que o PS viveu durante décadas com aquela ideia de que o PC era off-limits, digamos assim, não é? E, portanto, essa mudança, eu nunca vi as coisas tanto assim, talvez não tenha vivido o PREC, que em tese tinha 1 ano, não é? Portanto, eu nunca vi as coisas assim. Portanto, para mim, além do mais, foi ali uma ruptura com uma determinada... É uma coisa que vem do Mário Soares, não é? Mas que o próprio Mário Soares depois também foi evoluindo, não é? Sim. Eu acho que é uma coisa que vem daqueles momentos de 75, 76, mas que tínhamos que sair daquela... Quer dizer, caiu o muro de Berlim em 89, é verdade que o nosso Partido Comunista é bastante ortodoxo ainda, mas quer dizer, bom... Portanto, estava eu a dizer que quando voltei em 2015, fim de 2015, e de facto foi
o melhor governo em que eu podia ter entrado e deu muito prazer e muito trabalho, era aquela coisa de trabalhar 17 horas por dia, sempre com boa cara, e isso foi, acho que foi mesmo uma experiência muito boa. Mas nesse período, eu costumo dizer que só quando entrei para a JS e tive ali naquele período da faculdade alguma ligação política por via das instituições académicas, é que eu comecei a sentir machismo ou discriminação de género. Até lá nunca tinha sentido. Talvez porque tinha sido sempre muito boa aluna, entrei na faculdade que quis, nunca senti que ninguém me prejudicasse, mas também estava a ser ingênua, porque é verdadeiramente a partir daí que a desigualdade surge, não é? Até lá, não, pronto. Nós olhamos e temos imensas miúdas, jovens senhoras, a entrar nas faculdades às catadupas e depois continuamos a ter as mulheres a ganhar menos 13% de salário do que os homens e atenção, não é porque tenham aquelas funções de cuidadoras, ou não é só por isso, é que nos quadros ainda a diferença salarial ainda é maior. Pronto, não têm cargos dirigentes, etc. E aí comecei a sentir, de facto, eu aí tenho que ser franca, comecei a sentir isso, olharmos à volta, vemos no número de secretários-gerais que houve, vemos no número de primeiros-ministros que houve, tivemos uma única que foi num governo de iniciativa parlamentar, a Maria Luz Pinto-Silva, num contexto muito específico. Temos, é verdade que também honra seja feita, António Costa tentou quebrar isto, pôs uma igualdade no quando eu entrei para o secretariado-geral do PS em 18, foi numa lógica também de paridade no secretariado-geral. Este governo tem paridade homens-mulheres. A paridade também não se mede só quantos homens e quantas mulheres. Com certeza, é onde é que cada um está. Pronto, também isto eu tenho que dizer. A paridade mede-se em peso político, mede-se em poder de influenciar, não se mede só... Dizer, pronto, mas é importante em todo caso, a própria paridade de número é importante. E a maneira como as mulheres sentem o mundo, por terem sido oprimidas durante tanto tempo, condiciona-as imenso. Eu agora, quando falei de tu seres primeira-ministra, se fosse tivesse aqui à minha frente um homem nas mesmas condições que tu, estava muito mais bom para ser. É verdade. Porque as mulheres, por exemplo, eu dou-te exemplo, as pessoas, eu convido homens e mulheres para estas entrevistas. Os homens aceitam todos. As mulheres, em cada 5 há uma que recusa. E as pessoas estão a dizer, se eu fosse machista eu sou, não é? Porque somos todos um bocado, mas se eu fosse muito machista, o que é que eu ia dizer? Elas querem sair da caixa e depois não aceitam ser entrevistadas, mas não é nada disso, é porque estou com muito mais medo. Estou com muito mais medo de levar na cabeça. E de levar na cabeça por coisas, às vezes, bastante diferentes das que os homens levam, não é? Com certeza. Eu acho que ainda há muita desigualdade de género, há machismo. Acho que em certas áreas há mais do que noutras. Nas artes, por exemplo, eu não sigo muito, mas vejo, por exemplo, no cinema, a velha questão dos papéis para mulheres acima dos 50 anos e comparativamente os que há para homens, etc. Na política ainda há. Na política é a questão... Já me perguntaram uma vez, eu vou dizer isto até... Já me perguntaram uma vez num órgão de comunicação social regional se eu sentia que o facto de ser gorducha me prejudicava politicamente. Eu acho que isso nunca na vida foi perguntado a um homem, nem será. Sem saber. Não é? Completamente. Mas nunca perguntaram isso ao Mário Soares. Por exemplo, não é? Embora nos homens também já começa, os aspectos físicos já começam a pesar um bocadinho mais, mas quer dizer, é uma coisa, ou a maneira como se penteia, ou a maneira como se veste, não é? E isso é uma coisa que eu fui sentindo à medida que fui tendo mais intervenção pública. É muito mais, vê-se muito mais pegar em aspectos de natureza física, pegar em aspectos de natureza de feitio. Eu já disse isto muitas vezes, às vezes fui mal entendida. Uma mulher demasiado assertiva, às vezes não sei o quê, é bruta, porque num homem espera-se isso, tal macho alfa, não é? Num homem espera-se essa assertividade, numa mulher não se espera tanto e pode ser vista como rispidez, como falta de empatia. Portanto, sim, eu acho que há muito machismo na sociedade portuguesa ainda, mesmo muito. É bem que o dizes. Diz-me uma coisa, é uma coisa que é uma eterna curiosidade. Eu acho que fizeste a pergunta só uma vez nas 20 e tal entrevistas, que já fiz e até foi ao Pedro Delgado Alves, que é, vocês quando se reúnem nos partidos, e isto é uma coisa transversal, não é só do PS, nem só do PST, eu acho que é mais ou menos de todos, não sei, se calhar a Iniciativa Liberal não faz isso, não sei, mas o PS faz, que é, vocês reúnem-se, fazem as vossas reuniões, depois chega ao fim e põem todos a mão no ar e começam a gritar PS.
Porquê é que vocês fazem aquilo? É que, pá, não era mais fixe, acabava a reunião e dizia, pronto, está tudo resolvido, vamos para casa jantar. Bom, nós fazemos isso, Que parece uma coisa assim um não, bocado... mas nós fazemos isso em comícios e manifestações, não fazemos isso em reuniões políticas. Fazem. Quando o Pedro Nuno Santos, a coisa, eu acho que no fim devem ter gritado todos PS. Nessas sim, mas, por exemplo, em eu reuniões... acho que isso alimenta o machismo também. Acho que é uma coisa um bocado obtusa, não sei. Isso por acaso não acho. Aquilo é um quê? Um sentimento de que Acho vocês querem mudar o mundo? Acho que cria um sentimento de pertença e um sentimento de união entre pessoas que fora dali se calhar não têm assim tanto em comum, não é? Claro. O PSD faz assim, acho eu, Claro. Nós fazemos, eu às vezes me Se calhar, confundo. hoje antes de irmos para casa vamos gritar screen aqui. Pois, sei lá, se calhar, mas veja, por exemplo, as equipas de futebol também têm gritos, não é? Ou de futebol ou de qualquer desporto. Mas ou de são qualquer coisas diferentes. desporto. Uma equipa de futebol é uma coisa bastante diferente. Sim. Eu não tenho, isto é uma curiosidade. Sim, Eu não acho que é por aí. Eu, por acaso, levanto o punho no ar, uma parte, depois bato palmas, não sou assim. Claro. Eu costumo sempre dizer. Não, é uma crítica feroz. Não, eu sei. Não sei, Claro. não me afeta muito. Não, lembrei-me disto, que eu acho que isto é uma coisa ritual, ritual, não é? Sim. E que muitas vezes os rituais estão associados a coisas... A conservadorismo, não é? Os rituais estão associados à manutenção, e a manutenção de uma coisa que é desigual para as mulheres, pronto. Mas eu sou franca, eu acho que há muito machismo na sociedade portuguesa, tenho-me transformado cada vez mais numa pessoa que o vê, mais do que o via aos 18 anos, sou franca mesmo, e há coisas que, por exemplo... não perdoo que não se tenha despenalizado a interrupção voluntária de gravidez logo em 97 e tivéssemos que esperar 10 anos e acharmos que isto é uma coisa do arco da velha quando nós temos as 10 semanas, que é um limiar absurdo para a maior parte dos países, não é? E diz, mas o que é que isso tem a ver com desigualdade? Tem imenso a ver com desigualdade, A violência obstétrica é uma coisa que me dá cabo, que me deixa enervadíssima, porque é mesmo desigual. Há estudos muito engraçados sobre a invisibilidade das mulheres, como a invisibilidade das mulheres. Os medicamentos são testados essencialmente em homens, os níveis médios de colesterol, açúcar e não sei o que são medidos para os homens. O homem é de facto a medida de todas as coisas, mas o homem não no sentido de humanidade, o homem no sentido de homem. Claro. E as mulheres muitas vezes ficam, é essa a invisibilidade. A tecnologia trouxe novas formas de invisibilidade, portanto quando o homem no sentido não de humanidade, repito, é a medida de todas as coisas são pensadas para o tamanho da mão do homem. Há aqui é muito interessante, eu próprio nunca tinha pensado nisto, mas recentemente ao ler um livro que se chama mesmo assim, portanto acho que há muito machismo. Mas, dito isto, não sou uma pessoa que me prenda muito ao simbolismo. Por exemplo, eu não dou, e vamos já atacar, eu não dou particular importância àquilo que se chama a linguagem de género. Eu não digo senhoras secretárias de Estado e senhores secretários de Estado, que é um trava-línguas. Porque achas que não passa não por é aí. prático, que é uma violência para o português? Porque acho que não é por aí que passa. Francamente, acho que não é por aí que passa. Claro. Passa por coisas mesmo efetivas, como andar em cima das empresas que não contratam mulheres em idade fértil porque têm medo que elas tenham filhos, enfim, coisas assim daquelas que eu francamente, a linguagem inclusiva, uma vez eu estava a dizer os enfermeiros e alguém me disse, mas há muito mais mulheres enfermeiras do que homens, porque é que diz os enfermeiros? Porque é uma regra do português, vale o que vale. Sou franca, não valorizo demasiadamente essa parte, valorizo imenso a igualdade real, não é? E sou muito... irrita-me muito e sou muito... luto muito contra a desigualdade toda e também a de género. E já que falaste sobre isso, qual é que é a tua opinião sobre as pessoas que não são binárias? Portanto, ainda é um avanço maior em termos de linguagem, não é? Como é que tu olhas para isso também em termos da linguagem? Tens a mesma opinião que em relação às mulheres? Tenho um bocado, e atenção, não é nenhuma discriminação
para pessoas que têm outras opções ou que têm outras características. É porque eu também o digo relativamente às mulheres, apesar de dizer que há machismo. Claro. Da mesma maneira que acho que há desigualdade relativamente aos não binários, etc. Mas que para mim não passa essencialmente também aí por essas questões de simbolismo. Passa por levar a sério problemas reais que têm na vida, no dia a dia, não é? A questão do simbolismo para mim, como não vale para mulheres, também acho que não vale para outro tipo. Portanto, tu estás Não muito- vale, quer dizer, vale, não é uma coisa que a mim. Tu estás naquela linha política em que acha que a esquerda às vezes perde o edge, perde o foco, porque se foca em coisas que atingem muito poucas pessoas, em vez de estar mais preocupado com o white trash. Acho que sim, às vezes. Achas que a esquerda devia olhar outra vez Acho que a mais para o esquerda white trash tem que olhar e- para os verdadeiros focos de desigualdade que são, e eu volto à palavra desigualdade, que são no trabalho, na progressão, nas carreiras, sejam elas quais forem, no acesso a um conjunto de coisas, na igualdade salarial, no acesso a cuidados de saúde, onde eu incluo designadamente a interrupção voluntária da gravidez. Repugna-me, por exemplo, uma mulher não consiga fazer uma interrupção voluntária da gravidez nos Açores, porque os médicos são todos objetores de consciência. Pá, não pode ser. Não pode ser. São uma colisão de direitos. As mulheres têm o direito à IVG, eles têm o direito à objeção de consciência, têm que resolver. Portanto, isso sim, é preciso, e é preciso fazer esse discurso, um bocado voltar às origens da verdadeira igualdade. Agora, sou, por exemplo, totalmente a favor das cotas, hein? Totalmente a favor das cotas. Dir-se-á, num mundo perfeito as cotas deixam de ser necessárias. Tá Claro, bem, na mas- Suécia já não há cotas, não é Exatamente. preciso. Mas se não Daqui a pouco é fizermos preciso cotas, vamos demorar As 200 cotas anos, são não é? sempre, as leis de paridade, as cotas são sempre uma lógica transitória até já não serem precisas. Mas a verdade ou é à força ou há coisas que não mudam. E depois se bom, mas então, e a política mudou assim tanto por haver cotas, por haver mais mulheres na política? Não, sou franca, acho que não. Acho que se me perguntarem se eu acho que as mulheres têm uma maneira muito diferente de fazer política dos homens, eu não acho. Sim, mas pelo menos tem direito de estar lá. Mas têm direito a estar lá. Mas têm direito a estar lá. Mas há uma coisa que têm. Eu penso muitas vezes antes de marcar uma reunião para as 7 da noite num ministério. Porque sei que tenho adjuntas com filhos e adjuntos com filhos e eu penso muitas vezes, pá, porquê é que não é em vez de ser às 7 da noite, porque não é às 9 da manhã? E normalmente nos gabinetes dos ministeriais as coisas tendem a complicar-se a partir das 4 da tarde, que é exatamente quando depois nos atira para horas. Mas isso é falta de organização. Para horas. Não é só. Repare, se pensar, os serviços estão a trabalhar desde manhã, mandam para cima mais tarde. Não é só falta de organização. Mas sim, mas também pode-se organizar sempre melhor. Pode-se organizar sempre melhor. E depois há uma coisa que eu, em que toca a mulheres e homens, é uma coisa que eu tenho que dizer. Eu acho que Bem, eu acho que há pelos vistos acontece também no público, como tu estás a dar o exemplo, no privado acontece imenso, que é a ideia de que as pessoas trabalham até às 5 da tarde ou às 7, mas depois têm que ficar lá mais 4 horas. Eu Eu tento aqui, nem as pessoas que estão aqui sabem bem que é verdade, eu tento, para que as pessoas saiam, aqui as pessoas saem às 7, há outra pessoa que sai às 5, eu tento que a pessoa saia Claro. àquela hora, e como é evidente já aconteceu coisas que eu tenho que telefonar, Sim, a pessoa, claro. mas esse é o que E está aí há uma contratado. diferença de Epá, não- biológica, de relógio biológico entre as mulheres e os homens. Eu tenho uma amiga que trabalha num grande escritório de advogados e que me diz, Alexandra, eu entro às 9, nunca depois das 9, faço almoços de 45 minutos, saio às 8 e toda a gente olha para mim porque saí cedo. Quando muitos homens sócios não é, Chama-se parodice, entram isto é às parodice. 11, Claro. fazem almoços, até admito que almoços Vão para a casa de importantes banho ler a durante bola. 2 horas, almoços de 2 horas ou 2 horas e meia, mas depois saem às 11 da noite e eles trabalham mais que eu, não trabalham. Ou seja, temos que parar também com isso, porque, Isso mas é porque nos países da maior parte dos países do Norte da Europa não é assim. Não há isso. As pessoas Se saem telefona para a Alemanha para às partir das 4h30, 6 horas, acabou. agora amanhã. Ao domingo não amanhã. abre nada. Pá, eu não acho que as empresas sejam piores Claro que não, por as claro que coisas não. funcionarem. Mas acho que esse mindset, essa mentalidade prejudica mais as mulheres do que os homens por uma razão, que eu há Claro. pouco que é a maternidade, de facto, é uma coisa que pesa muito às mulheres. Claro. Pesa no bom e no mau sentido. Eu tenho 2 filhas e costumo dizer, e se uma delas tiver um problema, tudo, mas tudo, sem exceção, deixa de ter importância. Se uma filha minha, e já são grandes, mas precisar de uma coisa mesmo à séria, não é? Mas tudo, pode ser uma reunião com quem for, pode ser, é verdade. E eu não acho que os homens, pelo menos não quero ser injusta, não quero ser injusta, até porque eu tenho esta experiência. Eu sempre fui uma mãe uma mãe muito, muito presente, e quando fui para o governo em 2015, portanto uma tinha 9 e outra,
como digo, aqueles anos foram anos muito intensos. E há um dia em que uma das minhas filhas precisa de qualquer coisa e liga ao pai. E a primeira vez que uma das minhas filhas, estando na escola, precisou de uma coisa, ligou ao pai e não à mãe, para mim aquilo foi o fim do mundo. Então, Não estou a fazer, de acordo. Mas é que eu Elas liguei e tu não vão-me abandonar. atendeste, é que não sei quem, tu não atendeste. Elas vão-me abandonar Eu digo, agora. pronto, da terceira que a mãe não atende, liga ao pai. Claro. Isso mudou totalmente lá em casa. Ou, isso depois já mudou um bocado, mas naquele período, uma vez que uma filha minha, mais nova, abriu a porta e ainda era de dia. Mãe, chegaste a casa de dia. Pronto, ou, enfim, o que eu no inverno não, mas... E aquilo tudo, nos primeiros tempos, magoava muito, pensava, ai meu Deus, eu estou a falhar. Pronto, agora já são grandes, já não sinto isso da mesma maneira, mas acho que as mulheres sentem mais isso que os homens. Também acho. Diz-me uma coisa. A política, hoje em dia, eu tenho esta ideia, e tenho falado nas últimas entrevistas que tenho feito sobre isto, está toda muito quantificada. É verdade. Está tudo muito quantificado. É verdade. Os telejornais é só números. É verdade. Vocês só discutem números. É verdade. Quantos professores é que foram para ali? É. E não sei o quê. Vai recuperar o tempo de serviço de pessoas, quanto é que isso custa? Exatamente, quanto é que isso custa? Sim. Epá, É verdade. eu acho que isso é um bocado preocupante, porque eu acho que a genese do ser humano, epá, não é quantificação. Isso é muito interessante, Não por é acaso. quantificação. Porque é que vocês às vezes não falam sobre o direito ao ócio? O direito a uma pessoa trabalhar 8 horas, descansar 8 horas e dormir 8 horas. Isto é proibido hoje em dia falar sobre isso. Isso é muito verdade. Porque está sempre Isso é à muito verdade. procura, e depois, porque há sempre um bode expiatório, muita coisa. Porque se nós não formos para a eficiência e para isto e para aquilo, epá, a gente não vai conseguir tirar as pessoas da pobreza. Mas isto, a certa altura, é uma desculpa. Eu a certa altura, acho é que uma a razão desculpa. é Porque outra. eu vou a Marrocos, pá, eu não sei se os gajos estão muito mais infelizes. Eu acho que a razão é do outra. que nós em Inglaterra, do que em Inglaterra. Sim. Portanto, eu acho que era interessante no discurso político introduzir-se coisas mais qualitativas, falar-se de arte, falar-se de ócio, falar-se de literatura. Eu acho que se os políticos fossem mais cultos, eu acho que eram capazes de ser melhores. Eu acho que isto, eu posso ser atacadista, este gajo é um Aquela coisa do demagógico. it's economics, não sei o quê. stupid, não é? Aquela coisa, ao fim do dia é tudo uma questão. Bom, isso é eu muito acho que interessante. é importante, e não sei o quê, mas eu acho que de repente varreu-se, é tudo números. Isso é muito interessante, até porque essa quantificação depois Porque não é nós só estamos de a vender dinheiro. ao norte da Europa. O norte da Europa tem uma cultura, o sul tem outra. São culturas muito antigas, em que ambas têm coisas espetaculares. Mas como o dinheiro é que manda, nós estamos a alienar a cultura mediterrânica ao norte da Europa. E engolimos com cada sapo, quando o António Costa é de alguma maneira insultado pelo primeiro-ministro holandês, a coisa das prostitutas Sim, e do vinho e não sei o quê, ele devia ter ido aos fagotes. Não era fisicamente, mas depois os nossos políticos andam a falar com a Merkel. Isso é porque nós... A sua doutora está tudo, está-se a sentir bem. Isso é porque nós no pós-Troika interiorizámos um fator de culpa. Nós interiorizámos a ideia, no pós-Troika não, durante a Troika, nós incorporámos a ideia que estávamos naquela situação por culpa própria. Ninguém tem culpa. E depois, como também temos esta coisa um bocado judaico-cristã da culpa, mas isso da quantificação é muito interessante, porque nem é só quantificação de valores, é também quantificação, tudo é quantificável, não é? A taxa de não sei o quê, E a taxa de felicidade? Eu gostava de saber como é que eles fazem as taxas de felicidade. Eu acho que tem a ver também com uma outra coisa. Acho que tem a ver com uma crescente desconfiança relativamente aos políticos, que faz com que tudo o que os políticos digam que não seja estribado em dados estatísticos, taxas, etc., desejavelmente definidas por entidades internacionais ou entidades independentes, tudo o que não for olha, está aqui, Claro. as pessoas desconfiam dos políticos. Eu acho que tem um bocadinho a ver com esta ideia de desconfiança. Ao passo que, por isso é que também há O Mário tantas... Soares, o gajo desprezava o Ministro das Finanças. Esses tempos não voltam. Esse gajo é um contabilista que trata das coisas. Porque, repara bem, vimos só a diferença É verdade, de um mudou ministro muito. de um primeiro-ministro como o Mário Soares, ou até como o Sá Carneiro, para falarmos de direita e esquerda. Eles tinham desígnios para o país. A preocupação era entrar na Europa, era modernizar. Depois com o Cavaco era abrir a economia.
Pá, agora não, a gente agora está em pânico que tem que cumprir os números, estás a ver? É verdade. E parece que não há um desígnio Bom, para o eu país. acho que essa cultura também resulta um bocadinho da União Europeia, não é? Da integração europeia, que é tudo numerado, a inflação não pode ser mais que 2%, o déficit não pode ser mais que 3%, não sei o que, não é? Também andamos sempre a correr atrás daqueles números. Mas sim, isso é muito interessante. O que é que achas que se pode fazer? Mas também temos um exemplo de como os números depois às vezes não resolvem nem sequer o discurso. Repare, por exemplo, nós estamos sempre, o Governo tem dito, e é verdade, o número de recursos financeiros que tem posto na saúde desde 2015, de facto, É brutal. é brutal. Claro. Não vale a pena. As pessoas têm a percepção que têm. Não vale a pena. Podemos, não sei quantas mais consultas, não sei quantas mais cirurgia, não sei quantas... É tudo verdade, eu não duvido daqueles números. Mas a percepção, não é? Pronto, e o que as pessoas sentem, não há números que lhes Claro. pronto. É sempre a coisa mais importante. Exatamente. O que as pessoas sentem. Agora, também é verdade, mudar percepções é muito mais difícil do que mudar factos, na verdade, não é? É como na psicanálise. Epá, os sentimentos ganham sempre Ganham sempre. ao É a racional, sensação que eu tenho de que isto... Pronto. Portanto, sim, é muito interessante isso e eu acho que... eu acho que isso é uma tendência mundial, acho que a União Europeia torna isso ainda mais... As metas que temos... Está sempre a falar em metas. Meta do PRR, meta do não sei quê, são tudo metas, não é? Tem que ser quantificáveis. Porque o que não é quantificável não é mensurável de forma objetiva. E o que não é mensurável de forma objetiva, lá está. Ou confiamos e então aceitamos, ou desconfiamos e então queremos a meta numerária. E não vejo que seja muito possível infletir essa lógica, quer por causa do peso que a economia e que as finanças têm cada vez mais na política, quer por causa dessa desconfiança dos políticos que infelizmente também não creio que vá melhorar nos próximos tempos, em Portugal como no mundo. Vamos entrar para o último assunto. Eu ainda tinha para 50 assuntos, mas vamos entrar neste. Vamos fazer aqui uma brincadeira, que é amanhã e depois da manhã são as eleições dentro do PS. Tu estás com o Pedro Nuno Santos, como acho que toda a gente sabe, e eu assumo a culpa e vamos dizer, o Pedro Nuno Santos ganhou. Portanto, depois não ganhar, a culpa é minha. E por isso, o que é que vocês vão fazer a seguir? Bom, esta eleição interna ocorre num momento... Como é que vocês vão se posicionar perante o eleitorado para as eleições de dia 10 de março? 10 de março. Eu ia dizer exatamente que esta eleição para secretário-geral ocorre num contexto particularmente, não diria difícil, ou não difícil, mas específico, que é o facto de haver eleições daqui a 3 meses, não é? Eleições legislativas. O António Costa, quando foi nas primárias foi eleito em 2014, só tinha em 2015, daí a um ano, e em muitos outros casos, pronto, há uma renovação normal no partido e não há logo... É no dia a seguir está em campanha, não é? Por isso, enfim, acho que é começar a trabalhar, francamente, da minha perspectiva, o que vejo é começar a trabalhar no programa eleitoral, desenvolvendo as Tu vais ser ideias... responsável... Não, desse ainda não sei. sabe. Da moção fui, do resto não sei. Pronto, mas de certeza que vais ter... Vamos fazer assim. Para mim, quase de certeza absoluta, vais estar lá. Mas vamos só imaginar, mesmo que não estejas, que programa eleitoral é que tu apresentavas? Enfim, eu tenho que dizer que apresentaria um programa eleitoral na linha das ideias mestras que já constam da moção, não é? Não coordenei a moção, não diria outra coisa, porque também não sinto outra coisa. E acho que tem 3 ou 4 pontos essenciais. Um primeiro ponto essencial tem a ver com aquela ideia de equilíbrio entre trajetória das contas públicas e investimento nos serviços públicos, primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com uma certa percepção, não é percepção, uma certa ideia, que não é percepção, aqui é um ideário, um princípio sobre o papel do Estado na economia. Enfim, eu sou ideologicamente bastante próxima do Pedro Nuno e portanto eu sou a favor do Estado entrar na economia alavancando-a, por exemplo, através de empresas públicas. Atenção, não é um Estado a mandar na economia, não é isso, não estou a falar de planos quinquenais, mas estou a falar do Estado intervir na economia como alavanca, não é? A Caixa Geral de Depósitos pode intervir no setor financeiro como âncora do sistema, provavelmente os financeiros dirão que eu estou a dizer uma grande asneira, mas eu acho que pode. As poucas empresas públicas que ainda vai havendo, mas algumas muito grandes, podem ter essa função. Portanto, o segundo ponto tem a ver com esta intervenção do Estado na economia. Não devia ter sido... Sou franca, para mim todos os monopólios naturais deviam ser públicos. Pronto, isso é importante que tu digas para mas atenção, esta parte é da minha, autoria, é só minha, não estou a apresentar aqui, aliás,
nada do que eu disse aqui Tu representa o achas que a Pedro EDP Nuno não Santos. devia ter a REN, Eu acho que a os REN monopólios, também não? os Claro. monopólios A REN, a EDP, naturais, não. claro. Eu costumo dizer, enfim, não, espero não fazer muitos inimigos com o que vou dizer a seguir, eu costumo dizer que difícil é gerir o café lá da minha esquina, que tem 4 ou 5 no espaço de 200 metros, onde eu posso tomar café onde eu quiser e comer o que eu quiser. Isso é difícil de gerir. Um monopólio em que todos nós precisamos ter luz, ter água, ter... Bom, mas isto devo estar a simplificar. Portanto, o papel do Estado na economia, não há... Atenção, esta questão dos monopólios é minha, não estou a dizer que vai lá estar nem que não vai, enfim, não sei quando é que isto vai para o ar, mas não quero agora estar a criar problemas. Não, mas estás a É ser mesmo só claríssima, minha, está a ser pronto, é claríssima. mesmo só minha. Depois acho que tem que haver um ponto muito relevante, enfim, naquele equilíbrio dos serviços públicos, já que falámos abundantemente, é óbvio, e depois acho que nós vamos ter que ter alguma coisa sobre justiça e sobre áreas de soberania que têm sido menos faladas, na verdade, embora sobre justiça se fale muito, mas acho que é preciso também olhar para as áreas de soberania com atenção. As áreas de soberania... A justiça, a segurança interna, aquelas áreas que são do Estado, porque por natureza tem que ser o Estado, mas que depois não são propriamente de prestação, não são serviços públicos nessa acessão, embora eu goste de falar de serviço público de justiça. Pronto, para acabar, tu gostavas de ser Primeira-Ministra a determinada altura? Se eu gostava de ser Primeira-Ministra, lá está, se eu fosse um homem dizia já. Eu disse, sabe o que é isso? Mas é verdade. É assim, eu gosto da coisa pública. Assim, tipo uma resposta binária. Não sei muito bem responder e juro que não. Eu acredito. Por uma razão, eu gostava de Mas poder... em algum sítio gostavas? Eu gostava Algum de sítio da tua poder cabeça? definir certas prioridades e princípios e ideias que tenho, e isso, de facto, ser Primeiro-Ministro é o que mais permite isso. Claro. Mais até do que ser Presidente da República, onde não se tem... Claro. Não é? Mas, por outro lado, lá está, isto é muito típico das mulheres, há um conjunto de aspectos que vêm associados a esse tipo de visibilidade que eu, francamente, tenho muitas dúvidas que gostava muito de ter. Não havia... De visibilidade, não é? De ter que andar pelo país todos os dias, de não poder, de conciliação. E genuinamente isso para mim é um problema. Mas aqui está um homem à tua frente que te está a dizer, vai. Sim, mas eu acho que isso é a obrigação que eu dos homens. Eu enquanto estive no governo, tentava, por exemplo, que não marcar muitas coisas para os fins de semana, para poder ter os fins de semana de qualidade. Mas os filhos agora já são Sim, maiores. já são grandes, já é um bocado diferente, mas gostava de ter... Só tivemos a Maria de Lourdes Só a Pinta Maria de Lourdes Silva, Pinta não é? Silva, a Manuela Ferreira Leite foi presidente do PST, mas não chegou a ser Mas não foi primeira-ministra. Exato. Está na hora do PS ter uma primeira-ministra. Agora eu espero que venha, e isto não é politiquice, vai agora ser espero mesmo que seja o Pedro Nuno Santos, espero Não, mesmo. sei, não estou a falar a curto prazo, porque seria... Não, acho que, eu vou-te responder Vai, assim, diz. acho que é a altura de começar a haver mulheres, eu ou outras, em determinados lugares. Porque Diz é assim, que... não te coíbas, está na altura de haver mulheres, eventualmente eu, no cargo de Primeiro-Ministro. Certo. Primeiro-Ministro, Presidente da República, aquela ideia de que um Presidente da República tem que ser um homem velho. Epá, Tem que ser um homem velho. Homem e velho. Velho. Velho, ou pelo menos já não muito novo, vá. Mas, enfim, mas isso da velhice ou da idade, isso resolve-se. É deixar passar o tempo. A outra parte do género também se resolve, mas... Claro. Olha, Alexandra, gostei imenso da entrevista, parabéns. Muito obrigada, também gostei muito. Eventualmente devemos de falar mais à frente. Epá, e acabamos E por peço aqui. desculpa se falei demais, mas Não eu sou nada muito... demais, a entrevista Eu foi costumo dizer que gosto mais da fantástica. dialética do que da retórica, porque gosto de conversar mais do que de Gostei imenso da discursar. entrevista. Muito obrigada. Gostei mesmo imenso da Obrigada. Muito obrigada.